Olá, eu vim aqui trazer um pouquinho para vocês sobre a notícia de São Bernardo do Campo, né? Como a cidade surgiu. E dentro dessa cidade eu vou falar um pouquinho sobre o bairro da Paulicéia, um bairro que pertence ao município de São Bernardo do Campo, onde narra a história de uma igrejinha, a famosa Capelinha da Record, né? Então, são histórias, né? São títulos que a igrejinha traz até os dias atuais, né? Então, assim, falando um pouquinho do surgimento da história de São Bernardo, a idade de São Bernardo ela é contada a partir de 1553, quando o português João Ramalho, que casou-se com a índia Bartira, filha do cacique Tibiriçá, logo no descobrimento do Brasil, né? Ele fundou uma vila. E essa vila, ela recebeu o nome de Vila Santo André da Borda do Campo. Essa vila, ela durou de 1553 a 1560, ou seja, ela teve um curto período de existência. E aí ela foi extinta, esta vila, né? Ela foi extinta. Não se sabe bem ao certo a localidade exata dessa vila que foi fundada, mas essa vila ela foi extinta e sabe-se que o povo que aqui habitava, né, nesta vila, fora para São Paulo, né? Foram para São Paulo. Depois dessa extinção, ficou um tempo aí parado, essas terras, né, que pega toda aqui a região praticamente do ABC, então São Bernardo, Santo André, São Caetano, essas terras elas foram doadas para os monges beneditinos, né, onde esses monges receberam, né, essa sesmaria para eles poderem tomar de conta, né. E aí esses monges dividiu essas terras em duas fazendas, né? A fazenda São Caetano e a fazenda São Bernardo. E aí que foi surgindo também o povoado aqui, né? Porque aqui era uma ligação, né, entre São Paulo e Santos. Então a gente tinha aqui o antigo caminho do mar. Então aqui muitos tropeiros, muitos viajantes usavam esta rota, né, para seguirem, né, de São Paulo a Santos. Nessa fazenda, né, dos monges, a sede dos monges, na verdade, ela era onde hoje tem a confluência ali das avenidas Kennedy e Avenida Vergueiro. Hoje, se eu não me engano, ali é o Mercado Carrefour. Também ali antigamente já foi a Vilares, né, uma empresa muito conhecida aqui em São Bernardo. E a sedezinha dos monges eram ali, né, a igrejinha deles, né. E aí o abade Frei Bartolomeu, e aí já em 1717, né, o Frei Bartolomeu, ele ordenou que fizesse ali uma capelinha dedicada a São Bernardo, né? Onde esse santo depois passou a emprestar o seu nome ao município, né? Hoje atual São Bernardo do Campo. Mas naquela época, a igrejinha dos monges, que era a sede dessa fazenda, ela era dedicada a São Bernardo de Claraval. E aí no surgimento depois da Capela Curada, que aí, pela necessidade da população daquela região em se dispor de serviços religiosos, né, o bispo diocesano Dom Mateus de Abreu, ele transformou a igrejinha dos monges em Capela Curada. Só que essa decisão não agradou muito os monges na época, né? Porque as terras eram deles e tal, e eles ficaram um pouco incomodados com essa situação. Então eles mesmo que conflitaram, né, com as lideranças religiosas e também com os interesses populares.
Então, foi decidido naquela época que a capelinha dos monges, a capelinha dedicada a São Bernardo, ia servir como matriz, né? Ia servir como capela ali curada por um tempo determinado, né? Só provisoriamente, até que se estabelecesse em outras terras a, a igreja matriz. E assim foi feito, né? Depois disso foi realizado uma obra, né? A obra da igreja matriz, e ela recebeu como padroeira a Nossa Senhora da Boa Viagem, justamente para não ter conflito com a igrejinha dos monges, que era dedicada a São Bernardo de Claraval, né? Como aqui também era um lugar de passagem, né, de viajantes, então ficou ali como padroeira da igreja matriz a Nossa Senhora da Boa Viagem. E aí se estabeleceu o novo centro de São Bernardo do Campo, que hoje é a atual Marechal Deodoro, né? Então aí foi criado o novo centro de São Bernardo do Campo. E aí em 1945, São Bernardo do Campo se torna município com o atual nome, né, com a denominação de São Bernardo do Campo. Só voltando um pouquinho antes, quando era a vila de Santo André da Borda do Campo, que ela foi extinta, depois ela ressurgiu de novo como bairro São Bernardo da Vila de São Paulo. E aí depois sim, ele passou a ser bairro de São Bernardo e em 1945 se torna município com o nome São Bernardo do Campo. Beleza? E aí dentro desse município nós temos o bairro de São Bernardo, o bairro da Pauliceia, né? O bairro da Pauliceia, um bairro atualmente um bairro famoso, né? Porque ele agrega ali, ele está próximo ali da rodovia Anchieta, ele tem o Extra ali, é um grande centro comercial, né? Que é bem conhecido aqui na região, e eu acho que território nacional temos o conhecimento aí da grande empresa automobilística, a Mercedes-Benz, né? Então lá nos princípios, né, lá nos primórdios do surgimento do bairro da Pauliceia, era um campo, né, era um sítio, né, onde lá já foi titulado como Sítio dos Alves e depois Sítio da Pauliceia. E aí esse nome perpetuou e hoje é conhecido como o bairro da Pauliceia, né? E aí com a chegada da torre de transmissão da Record, com a chegada da empresa Mercedes-Benz e na época uma empresa muito forte que se estabeleceu no bairro, que foi a Bruma, depois conhecida como Contonifício de São Bernardo, uma empresa que fazia fios e tecidos, né? Hoje, onde era essa empresa, hoje atualmente é um piscinão, né? Então, com essas três grandes chegadas, né, aqui no bairro, foi então aí surgindo aí a urbanização do bairro, né? E aí com a torre de transmissão da Rádio Record naquela época, se ergueu uma capelinha, né? Uma capelinha dedicada à Nossa Senhora Aparecida. E essa capelinha ela foi inaugurada em 1946. E quem construiu essa capelinha foi justamente o dono da rede Record de rádio, né? Onde ele passara ali a transmitir as missas dominicais, né? Então essa igrejinha ela ficou popularmente conhecida como Igrejinha da Record ou Capelinha da Record, justamente porque a Record ela transmitia em rede nacional as missas ali do domingo. Então aquela capelinha ela passou a ser uma opção para os devotos de Nossa Senhora Aparecida para fazer a sua visitação, para poder participar de Santa Missa, né? De procissões, até mesmo do dia, né? Dia 12 de outubro, onde se comemora o dia de Nossa Senhora de Aparecida.
para aqueles fiéis que não podiam ou tinham muita dificuldade de se deslocar até o Vale do Ribeira, né? Que é ali em Aparecida, né? Então ali a região ali de São Bernardo, propriamente dito o bairro da Policéia, ele ficou conhecido por conta disso, né? Então começou aquela igrejinha a receber muitos romeiros, né? Muitos romeiros para poder participarem das santas missas dominicais, participar das festas de Nossa Senhora Aparecida. Só que com a urbanização precisou ali passar uma grande avenida, uma avenida importante hoje, conhecida como 31 de Março, e aí nessa região teve que demolir a igrejinha. E aí foi criada uma réplica dessa igrejinha, onde hoje se encontra a igreja Nossa Senhora de Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Então hoje é assim, hoje tem a capelinha reconstruída, réplica de 1946, só que essa réplica ela foi reconstruída em 1975. E aí com grande movimento dali, com grandes populações, né? Houve a necessidade então de se fazer uma igreja maior. Só que até hoje existe lá a capelinha, réplica da capelinha de 1946. Ela ainda existe lá hoje, atualmente ela tem lá para se resguardar dessa memória. E nessa igreja maior que foi construída, também dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que em 2000, na verdade foi construída em 1982 e em 2011 ela recebeu o título de Santuário de Aparecida, né? E até hoje ela recebe grandes números de fiéis de fora, né? De viajantes, de romeiros ainda, que faziam isso naquela época, né? Em 1946. Ainda hoje se faz, ainda se presta essa homenagem, né? Então, principalmente no dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, é feita uma missa campal na frente da igreja, onde recebe bastante visitantes, né? E uma coisa que eu esqueci de falar e é legal ressaltar nesse vídeo é que no dia da procissão, para transferir a imagem de Nossa Senhora Aparecida da antiga igrejinha da Record até a igrejinha réplica da Record, em outro ponto do bairro, essa procissão foi feita por mais de 10 mil pessoas. Olha, é bastante gente para aquela época, né? Então, para vocês verem o tamanho da importância, né, dessa capelinha que foi ali para a região e que até os dias de hoje ainda é de extrema importância. Beleza? Então espero que consegui explicar aí um pouquinho da história do surgimento de São Bernardo e dessa história tão bonita que é a coroação de Nossa Senhora em cima desse santuário. Valeu? Obrigado!